E, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre alterações cromossômicas numéricas, então, agora. Nós já vimos as alterações cromossomiais estruturais, e agora, então, a gente vai ver aquelas alterações em que nós temos alterações na quantidade total dos cromossomos, né? Tendo alterações a mais ou a menos no conjunto, né? Formando essa ploidia, ou em apenas um ou outro par de cromossomos. E por isso, então, a gente chama essas alterações de euploidias, quando é o conjunto total de cromossomos, que pode ser 1N, 3N, 4N, ou quando apenas um ou outro par sofre alteração. E aí, se o par for cromossomo não sexual, é uma aneuploidia autossômica, e se for algum cromossomo sexual, uma aneuploidia alossômica. Então, nós temos aqui nesse exemplo uma euploidia, né, em que nós temos 3 cromossomos formando, então, por exemplo, ao invés de ser 23 pares, 23 trios de cada um dos cromossomos. O que é bastante letal, né, sendo raramente aí as crianças que nascem vivas, e essas que nascem duram aí por até 5 meses de vida. É bastante frequente em relação aos abortos espontâneos esse tipo de alteração cromossômica numérica. Tá? No geral, as crianças não nascem com malformações, e isto é proveniente, provavelmente, da dispermia, né? Quando 2 espermatozoides fertilizam um ovócito. No caso, então, das aneuploidias autossômicas mais frequentes, nós temos a síndrome de Down, na sua forma de trissomia do 21, seguida pela síndrome de Edwards, que é representada pela trissomia do 18, e a síndrome de Patu, que é representada pela trissomia do 13. E no caso das aneuploidias alossômicas, nós temos a síndrome de Turner, 45 cromossomos, né, faltando um aí, no caso, cromossomo sexual, síndrome de Klinefelter, 47, um cromossomo sexual a mais, síndrome do triple X, também com 47 cromossomos, um a mais, e a síndrome do duplo Y, também 47, um cromossomo a mais. Bom, esse slide, então, mostra para vocês por que acontece isso, né? Então, durante a divisão meiótica, ó, os cromossomos homólogos trocam entre si algumas partes, que é aquilo que a gente chama de crossing over. Em seguida, eles migram para a placa equatorial, e nós temos a primeira aí, meiose 1, em que nós temos a divisão desses cromossomos homólogos. Seguido da meiose 2, em que esses cromossomos também perfilam na placa equatorial, e que as cromátides são separadas, formando, então, 4 células normais, cada uma com um pedacinho de cromossomo. Então, por que acontecem esses erros, né? Esses erros acontecem quando, no processo de divisão desses cromossomos, ao invés de um ir para cada lado, 2 vão para o mesmo lado. Então, acaba formando cromossomos com quantidade, células com cromossomos em quantidade diferente, que é o que nós podemos ver aqui, representado também nesse slide. Na meiose normal, a meiose 1 vai em um para cada célula, e, por sua vez, cada cromátide para cada célula. Então, eu posso ter a chamada não disjunção, né, quando eu não tenho a separação um para cada um. Então, eu tenho a não disjunção durante a meiose 1, em que eu formo uma célula com os 2 e uma célula com nenhum desse grupo de cromossomos, formando também ovócitos ou espermatozoides, né, se nós pensarmos aqui em células gaméticas, né, já que a gente está falando de meiose. Algumas dessas células gaméticas vão ter, então, cromossomos a mais, enquanto que outras vão ter cromossomos a menos. No caso do espermatozoide, nesse exemplo aqui, a gente tem uma divisão certinha, e aqui nós temos também uma divisão certinha, mas podemos ter, então, esses erros de divisão. E no ovócito, a gente tem que lembrar também que apenas um, né,
apenas uma dessas células vai ser o ovócito, as outras 3 vão se degenerar na forma de corpúsculos polares. Bom, existe uma relação que é bastante conhecida, né, a relação do risco da não disjunção cromossômica em função da idade materna dessas mães. Então, para a síndrome de Down, conforme aumenta a idade, o risco também aumenta para cada nascimento. E para qualquer outro tipo de problema cromossômico também. Então, o aumento da idade materna está diretamente proporcional ao aumento de risco para alterações cromossomiais e por isso, então, que as mulheres, já a partir dos seus 38 anos agora, passam a ser mais acompanhadas pelo seu médico, ou pelo seu clínico, ou pelo seu ginecologista, mais diretamente quando estão grávidas ou quando querem engravidar. Vamos ver, então, algumas dessas aneuploidias agora, que são as mais comuns. Nós começamos, então, com as trissomias, a trissomia do 21, trissomia do 18 e a trissomia do 13, né, que nós já falamos no slide anterior, são as mais frequentes. Lembrando que, para essas síndromes que nós estamos vendo aqui, que seria síndrome de Down, síndrome de Edwards e síndrome de Patu, todas elas também podem ser sindrômicas em função de translocação, que seria, então, uma alteração cromossomial estrutural e não numérica, tá? A síndrome de Down, então, representada aqui por uma alteração numérica de trissomia do 21, onde nós temos, então, pelo cariótipo, 3 cromossomos 21 representados. Escrevemos 47, porque é a totalidade de cromossomos que nós temos. No caso, XX, mais, né, um a mais no cromossomo 21. Pode ser determinado também por sondas de Fish, como vocês estão vendo aqui, 3 marquinhos rosa, então, além do teste de cariótipo. Observem bem que a face é bem característica da síndrome de Down, mas nós temos crianças que têm uma face até, a face bem mais suavizada do que a marca do síndrome de Down. No último slide, vocês vão lembrar disso que eu estou falando, que isso vai ser importante quando a gente fala de expressividade. A síndrome de Down, então, tem algumas características típicas, além da deficiência mental moderada, e isso é bastante variável entre os portadores da síndrome de Down, problemas cardíacos congênitos, o perfil, né, olhando ele de ladinho assim, ele tem um perfil achatado, a prega epicântica, que deixa aquele olhinho, né, com aspecto mongol, boca aberta com língua grande, protusa e a língua sulcada, e tem bem marcante também esse espaçamento entre o primeiro e o segundo dedos dos pés. No caso, nas mãos, a marca mais forte, então, seria essa prega simiesca, tá? Alguns apresentam também o encurvamento do 5º dígito, que é o que a gente chama de clinodactilia. Algumas deformidades nas orelhas também, que nós chamamos de dismorfia, né, do pavilhão auditivo. Bom, a trissomia, a síndrome de Down, então, ela pode ser por uma trissomia completa, por uma trissomia na forma de mosaicismo e também por casos de translocação. Tá? No caso de translocação, tem uma chance maior disso ser herdável. No caso de mosaicismo, também trissomia, nem sempre. Bom, a trissomia do 21 completa, então, é a maior, é a que tem maior frequência, né? Isso acontece pela não disjunção, como nós já vimos nos slides. E esse mosaicismo, o que é, professora? Mosaicismo é quando nós temos um conjunto de células que tem a trissomia e um conjunto de células que não tem trissomia, então forma um mosaico, né? São células em mosaico. Algumas apresentam essa característica, essa alteração cromossomial numérica, e outras é normal o cariótipo, e o cariótipo na outras células é a trissomia do 21. Então, muda um pouquinho de célula para célula. Obviamente que esse caso de mosaicismo normal, então, é o que tem as características de síndrome de Down mais amenizadas. A síndrome de Edwards
Então, pode ser por translocação e também pode ser a clássica trissomia do 18, apresentando, então, 3 cromossomos no par 18. Representação do cariótipo é 47 cromossomos, nesse nosso caso, XY, com um cromossomo a mais no par 18, né? Não vai mais ser par, vai ser um trio agora. Características da síndrome de Edwards, nós já vimos lá na translocação, né? Anomalias renais e má formação cardíaca, defeitos oculares, palato alto e estreito, algumas vezes apresenta lábio leporino e palato fendido, e deficiência mental e de crescimento. Tem uma incidência entre 1 a cada 6.000 ou 8.000 nascimentos, isso varia um pouco, tá? E também pode ter casos de mosaicismo. Alta taxa de mortalidade intrauterina, sendo que existe em torno de 3% apenas nascem vivos. Desses que nascem vivos, chance de vida da maior parte aí é até os 6 meses de idade, raramente aqueles que seguem à frente, né? Geralmente quem segue à frente é quem é mosaico, quem apresenta a característica de mosaico no seu conjunto celular. Bom, características da síndrome de Edwards. Além dessas que nós falamos, tem essa característica de hipertonicidade de membros superiores, né? As crianças se mantêm como se fossem contraídas. O externo e o pescoço são curtos, os pezinhos e o calcanhar ele é bem proeminente, e as mãozinhas, por vezes, os dedinhos, o segundo e o quinto dedo se sobrepondo ao terceiro e o quarto. Tá? Crânio alongado também é uma das características delas. Também associada à idade materna avançada, tá? Probabilidade sempre maior de geração com alteração estrutural numérica dessa daí. Para a síndrome de Patu, a mesma coisa, né? O avanço da idade materna aumenta as chances dessa também trissomia. Então, nós temos aqui no cariótipo 47, que é o conjunto total de cromossomos. No caso aqui, XX, sexo feminino, um cromossomo a mais no par 13. Características principais da síndrome de Patu são alterações oculares, acompanhadas de surdez, anomalias cardíacas. Também nós temos a sobreposição dos dedinhos e, por vezes, polidactilia e lábio leporino palato fendido. Também é uma síndrome caracterizada por anatomia morfológica e também por alterações de malformações graves no sistema nervoso central. Okay? Os defeitos cardíacos geralmente acompanhando defeitos urogenitais, levando à inviabilidade desses fetos. No caso de trissomia no cromossomo 8, só temos, então, relatos de casos que nascem vivos e crescem, né, até uma idade aí de início de fase adulta, para casos de mosaicismo, tá? Quando não é mosaicismo, ou seja, a trissomia completa do 8, ela passa a ser letal. Tá? Ela não é letal quando é mosaicismo, como a gente está vendo aí nas figuras já, um adolescente, um adulto jovem. Características, né? Mas ela é extremamente rara, pouquíssimos casos relatados. Nós temos o pavilhão auditivo dismórfico, nós temos um estrabismo, os mamilos são mais afastados do que o normal, deficiência mental é variável entre os que foram descritos, tronco alongado e magro, tá? Pescoço curto e leve, pescoço pouco alado, defeitos cardíacos acompanhando. No caso do cromossomo 9, a mesma coisa, tá? Então, apenas vivos, nascem vivos, né? Mosaicismo com mosaicismo no cromossomo 9, mosaicismo para trissomia do 9, se a gente pode dizer assim. A maioria, então, morre na fase pós-natal.
E agora, então, vamos dar uma olhadinha nas aneuploidias alossômicas, aquelas relacionadas aos cromossomos sexuais, iniciando aqui pela síndrome de Turner, em que nós temos 45 cromossomos no total, faltando um cromossomo sexual, representado, então, o cariótipo por 45X ou 45XL. Características da síndrome de Turner estão o desenvolvimento sexual retardado. Esses pacientes não apresentam desenvolvimento de mamas até os 13 anos de idade, mais ou menos, né, ou a puberdade, e apresentam uma amenorreia primária ou secundária. Geralmente são estéreis ou subférteis, estatura baixa, tendência à obesidade, e a marca do Turner é a formação de pescoço alado, com graves defeitos cardíacos. Tá? Ocorrência bastante frequente, 1 para cada 2.000 nascimentos do sexo feminino. A síndrome de Klinefelter é o cromossomo a mais. Como é que eu gravo isso, professora? Mais fácil, eu sempre confundo Klinefelter com Turner. Olha o tamanho do nome, Turner é menos, Klinefelter é mais. Então, um cromossomo a mais. 47XXY, ou ainda pode ser 48XXXY, ou ainda 49XXXY, tá? Tudo devido a erros também da não disjunção. Aí, juntando várias células, mais de uma célula gamética com não disjunção para dar este quadro. Características de Klinefelter: homens altos e magros, os membros superiores e inferiores são mais alongados do que o padrão normal da população, apresentam hipogonadismo, que se torna ainda mais evidente após a puberdade. Os caracteres sexuais secundários estão subdesenvolvidos, essas pessoas também são subférteis, apresentam desenvolvimento de seios, de mamas, e alguns relatam também problemas comportamentais, incluindo irritabilidade, agitação e hiperatividade. Ocorrência também com bastante frequência entre o sexo masculino, na proporção de 1 para cada 500 nascimentos. Quanto maior, então, for a aneuploidia, né, maior a quantidade de cromossomos sexuais extras, mais severa vai ser a deficiência mental e a feminilização. No caso do triple X, né, 3X, triplo X, né, cariótipo 47, XXX, como está representado aqui para nós temos as características praticamente de pessoas normais, existe um leve retardamento mental que pode até passar desapercebido, existe uma deficiência no crescimento pré-natal e essas pessoas são de baixa estatura. Ocorrência também de triple X é bastante frequente, 1 a cada 1.000 nascimentos do sexo feminino. Quase todos esses casos aí de triple X resultam de erros durante a meiose materna, né, pela quantidade de X que a gente está vendo. O caso da síndrome do duplo Y foi bastante interessante quando foi descrita, porque ela foi descoberta e mais evidenciada numa penitenciária em que existia um perfil de homens muito agressivos que traziam um perfil, um fenótipo semelhante, né? São homens altos, fortes, membros superiores e inferiores bem compridos, né? Mais compridos que o normal e com alta taxa de agressividade, né? Um nível de agressividade muito grande. Então, foi feito o cariótipo de alguns indivíduos desses e fechou, então, com a síndrome do duplo Y, maioria, então, fenotipicamente normal, estatura muito elevada, problemas comportamentais como distração, hiperatividade, crises de fúria na infância e no início da adolescência. Então, o que eu tinha para trazer para vocês dessa parte de alterações cromossômicas numéricas era isso. Espero que vocês tenham entendido, feito esse resuminho aí para vocês verem bem a diferença, em especial de caracterização cromossomial, né? E como essas alterações surgem. Não esqueçam de fazer o quiz, né? Que está lá para vocês.
E era isso, se cuidem, um abraço, até a próxima aula.